Vamos ao último vídeo do ano. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Vida do Mundo e neste último vídeo do ano eu venho falar de coisas bonitas, poesia, talvez não necessariamente poesia, mas esse universo da poesia. Eu venho comentar, ler trechos de Cartas a um Jovem Poeta do Rainer Maria Rilke, que é um dos meus poetas favoritos. Antes disso, eu quero desejar um excelente 2020 para vocês. Eu espero que a gente consiga ler muito. Nesses votos eu me incluo porque eu gostaria de ter lido mais em 2019. Eu espero que 2020 eu consiga, né, ler mais de 80 livros. Eu li por volta de uns 70 livros, mais ou menos. Eu sei que para a maioria das pessoas não é pouca coisa. E não posso dizer que seja pouca coisa. Mas eu tinha expectativa de ler mais. Mas enfim, foi o que eu consegui fazer. E eu espero que em 2020 a gente consiga ler coisas muito boas. Talvez não em termos de quantidade, mas em qualidade, coisas que realmente nos transformem, coisas que realmente nos ajudem a entender o mundo, né? Para mim, a leitura é para isso, nos ajudar a entender o mundo, seja de forma poética, seja de forma crítica, seja de forma contemplativa, reflexiva, filosófica, não importa. É para nos ajudar a nos tornar melhores. E em pílulas de interpretação, vou ler trechos de Rilke. Por que eu escolhi este? Há muito tempo eu estava querendo falar mais de Rilke aqui neste canal, falar de Rilke para vocês. Já que ele é um dos meus poetas favoritos, por que eu não falo tanto dele? Porque eu preciso reler as coisas que eu tenho dele. Ele não produziu apenas poesia, tem outras coisas ali. Eu devo ter uns 5 livros dele, pelo menos. Mas eu preciso reler para falar com mais propriedade e tal. Mas esse aqui é um dos mais famosos. Aliás, a partir desse título, a gente já viu vários outros títulos semelhantes, né? Mas Cartas a um Jovem Psicanalista, Cartas a um Jovem não sei o quê. Porque aqui é uma relação de mestre e discípulo, em que Rilke já era um poeta famoso, né? Ele é tcheco, ele já era um poeta conhecido e um jovem poeta começou a se corresponder com ele. Queria saber se realmente deveria continuar tentando ser um escritor, um poeta famoso, eu não sabia se estava no caminho certo, aquelas inseguranças de quem está começando. Na verdade, não só de quem está começando, mas quando se está começando, essas inseguranças são mais fortes. Resolvi comentar ler trechos, primeiro porque é uma obra belíssima. Segundo, porque muita gente me pede para ler coisas, ou me enviam coisas, perguntam se pode me enviar coisas, às vezes eu recebo livro, às vezes as pessoas me mandam um texto. Gente, eu não tenho condições de ler, fazer um comentário crítico, né? Porque a pessoa espera a minha opinião sobre a obra. Eu tenho 2 empregos, ainda tenho esse canal, eu tenho blog, eu mal dou conta. Então assim, eu lamento, mas eu não consigo ler o que me enviam e dar um retorno. E aí eu pensei, o que eu posso fazer sobre isso? O que eu posso fazer é o que eu faço sempre, resolver pela leitura, tentar resolver as coisas pela leitura. Então, tentar ajudar as pessoas com este livro. Eu acho que ele ajuda a gente a pensar sobre um monte de coisa. Aliás, esse é um que vai para aquela relação minha, os livros que mudaram a minha vida, porque eu sempre lembro de algumas passagens aqui para refletir melhor sobre a minha vida. O rapaz perguntou ao Rilke, né, esse jovem poeta, se ele estava no caminho certo, se ele deveria seguir, o que ele fazia e tal. Vejam o que o Rilke respondeu: isso serve para a vida minha e de qualquer pessoa. Vejam só. O senhor olha para fora, e é isso, sobretudo, que não devia fazer. Ninguém pode aconselhá-lo e ajudá-lo. Ninguém. Há apenas um meio. Volte-se para si mesmo. Investigue o motivo que o impele a escrever. Comprove se ele estende as raízes até o ponto mais profundo do seu coração. Confesse a si mesmo se o senhor morreria caso fosse proibido de escrever. Sobretudo isso, pergunte a si mesmo na hora mais silenciosa de sua madrugada: preciso escrever? Desenterre de si mesmo uma resposta profunda. E se ela for afirmativa, se o senhor for capaz de enfrentar esta pergunta grave com forte, simples, preciso, então construa sua vida de acordo com tal necessidade. Sua vida tem que se tornar, até na hora mais indiferente e irrelevante, um sinal e um testemunho desse impulso.
Então se aproxime da natureza. Procure, como o primeiro homem, dizer o que vê e vivencia e ama e perde. Percebam que isso é uma lição de vida, isso aqui, ele não está falando para um poeta apenas. Por isso que eu falei que este é um dos livros da minha vida, que mudaram a minha vida. Porque isso em relação a tudo, sabe? Quando a gente não sabe se está fazendo coisa que faz sentido pra gente. Eu sempre lembro, sempre volto a essa passagem do Hilke. Porque isso tem a ver com uma busca de identidade. Procurar saber se você segue o caminho X ou Y é procurar se conhecer, procurar o seu eu. E aí ele ajuda. Ele não fala segue por aqui ou segue por ali. Ele ajuda a você entender os critérios para escolher o caminho. Ele não passa uma receita, mas ele nos ajuda a entender por qual processo a gente tem que passar para chegar no resultado que a gente almeja, para a gente chegar a conclusões que a gente quer. Sigo ou não sigo por aqui? Estou ou não estou no caminho certo? Então, quem está começando a escrever, seja poema, seja prosa, ou quem, enfim, está tentando qualquer coisa na vida, carreira, qualquer coisa, tem que passar por esse processo. É uma busca de si, né? É sempre uma busca de autoconhecimento. A decisão sobre o que fazer na vida é sempre uma decisão sobre o que me constitui, o que me faz ser o que eu sou, e se isso que eu estou, se esse caminho que eu estou seguindo para me fazer ser o que eu sou está me agradando, é o que faz sentido para mim, eu sou isso, se eu fizer isso, vai ser representativo para mim, eu vou me identificar, eu vou ficar confortável. São essas questões. Percebo que são questões existenciais, são questões com as quais a gente se bate boa parte da vida, né? Quando a gente tem que decidir, quando a gente tem que refletir sobre o que vai fazer, sempre gera insegurança como essa. Fala assim: alegre-se com seu crescimento para o qual não pode levar ninguém junto, e seja bondoso com aqueles que ficam para trás. Nesta fala e na anterior, ele deixa claro, a decisão é sua, é pessoal, é intransferível. Outras pessoas podem te aconselhar, outras pessoas podem dar opinião, falar que isso ou aquilo, mas só você pode dar essa resposta. Olha só o que ele fala sobre a solidão. É bom ser solitário, pois a solidão é difícil. O fato de uma coisa ser difícil tem de ser mais um motivo para fazê-la. Hoje em dia, num contexto de redes sociais, em que a gente vê a vida dos outros sendo editado o tempo todo, mas a gente não para pensar que está sendo editado, a gente acha que está todo mundo muito feliz, que está todo mundo fazendo um monte de coisa interessante com um monte de gente interessante, faz com que a gente ou não queira olhar para a gente mesmo, e quando você fica sozinho, você tem que olhar para você mesmo, não tem jeito, ou faz com que a gente deprima. E a solidão não é algo negativo. Estar sozinho não é o mesmo que ser solitário. A solidão é necessária para esse processo de autoconhecimento. Você não vai chegar às suas respostas se você não ficar sozinho com você mesmo, fazer reflexões, você procurar se entender e se conhecer. Muita gente não consegue fazer nada sozinho, não consegue comer sozinho, não consegue ficar sozinho. São pessoas que estão fugindo delas mesmas. Porque é necessário. É difícil? Eu não sei se é difícil. Para mim é necessário ter momentos comigo diariamente. É necessário para todo mundo, só que nem todo mundo percebe que é necessário. E fica assim, naquela coisa louca, roda viva. E assim como ele fala da solidão, ele fala da dor. Veja só, ele conversando com um poeta. Por que o Senhor pretende excluir de sua vida qualquer inquietude, qualquer dor, qualquer melancolia, sem saber o que essas circunstâncias realizam? Mais um trecho. Se algum dos seus procedimentos for doentio, considere que a doença é um meio com o qual o organismo se liberta de corpos estranhos. Por isso é apenas preciso ajudá-lo a estar doente, a assumir e ter sua doença por completo, pois é esse o seu curso natural. Ele nos ensina a lidar com essas coisas das quais a gente quer fugir. Por que a gente quer fugir? Porque dói? Não fuja da dor, não fuja da solidão. Solidão dói? Tá, mas não fuja da dor. A solidão é necessária? É. A dor é necessária? Também é. Por que essas coisas são necessárias? Porque essas coisas nos ajudam a passar por um processo de transformação. Se a gente está numa situação que a gente não se agrada, a gente não sabe o que quer, não sabe para onde ir, não sabe. A gente precisa entrar num processo para se conhecer, e esse processo é doloroso. E esse processo exige reflexão,
solidão. E neste processo de reflexão, solidão, a gente vai entrar em contato com coisas da gente que a gente não sabe lidar direito, que dói, mas a dor é necessária. Enfim, para a gente passar por um processo, mudar de status, a gente tem que enfrentar essas coisas que a gente considera negativas, mas das quais não dá para fugir, senão a gente não evolui. É só a gente lembrar, isso para quem leu, A Paixão Segundo o GH. Todo aquele processo que a GH passa, aquela ego trip, é um processo assim que ela se volta, se faz uma faxina, faz uma organização interior. É um processo de profunda honestidade com a gente mesmo e por isso que dói, porque a gente vai olhar pra gente e vai ver coisas que a gente não gosta, mas a gente tem que assumir. Se a gente não assumir, a gente não consegue lidar com isso, a gente não consegue ir para outro patamar. Não dá pra fugir dessas coisas. E isso é inerente a um processo de autoconhecimento, a um processo de busca. Seja essa busca por religião, seja por uma profissão nova, seja... enfim, busca por coisas que fazem sentido pra gente. Então perceba que é um livrinho muito curto, tranquilo de ler, mas delicioso. Delicioso porque a escrita do Rilke é deliciosa e delicioso porque o que ele fala aqui, já deu pra vocês perceberem com esses trechos que eu li, são coisas magníficas. Ó, eu já li este livro 2 vezes e de vez em quando eu tenho que voltar a ele e reler algumas coisas, ou relê-lo todo, porque ainda assim me ensina. Ou seja, já li, sei mais ou menos o que tem aqui, mas a cada vez que eu volto a ele, eu aprendo mais coisa, porque eu já tenho mais maturidade e as coisas fazem mais sentido para mim. Então, assim, voltando ao que eu disse no começo, eu não tenho condições de ajudar, de ler, e mesmo que eu conseguisse ler, eu não sei se eu conseguiria ajudar as pessoas com os meus comentários. Mas se a pessoa entender o processo pelo qual ela tem que passar para ter certeza ou ter menos dúvida ou menos angústia, já fica um pouco mais fácil, né? Então, não só em relação à escrita, à leitura, enfim, seja o que for, mas para a vida. Percebo que é um livro para a vida. Então percebam que não são cartas a um jovem poeta, são cartas a um eu atrás de si, a um sujeito que se busca. Ou seja, cartas a todos nós, né? Todos nós que passamos por esse processo, conscientemente ou inconscientemente. Muito obrigada por me assistir no último vídeo do ano. Não sei quando que você está vendo isso, mas é o último vídeo do ano, de 2019. Desejo um ano maravilhoso para vocês, com muita paz, saúde e muitas leituras. Muito obrigada por me assistirem. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal, de me seguir nas redes sociais, Vivi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijo.